Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. Essa pessoa está no hospital de Los Angeles. Os jornais mais September 11th, started out like a hit. O hospital de família não Quando falamos sobre o passado da humanidade, temos muito mais perguntas do que respostas. Quando são encontrados vestígios de construções e cidades antigas, conseguimos ter um simples panorama do que realmente foi a vida dessas antigas civilizações, que com o passar do tempo só nos deixa mais curiosos. Mesmo quando nos apresentam teorias que parecem nos fazer pensar que aquilo foi a verdade irrefutável, logo em seguida aparece uma nova descoberta física em escavações que nos traz de volta todas as dúvidas anteriores, deixando a gente, mais uma vez, cheio de perguntas. Hoje, no Casos Curiosos, vamos tocar em um assunto um pouco delicado e deixar você aí que nos assiste com mais vontade de questionar e talvez se interessar mais sobre o assunto que por muitas vezes é ignorado por todos nós. Será que os gigantes do passado realmente existiram? E antes de iniciar, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Você é muito importante nessa nossa caminhada e incentiva muito a produção de novos vídeos sobre assuntos curiosos. Veja agora algumas evidências de que gigantes realmente podem ter existido. Na nossa cultura aqui do Brasil, quando falamos sobre gigantes, nunca levamos o assunto a sério, porque logo vem à nossa mente aqueles contos folclóricos, a mitologia grega e etc. Porém, você sabia que existem evidências reais da existência desses seres? Não estamos falando aqui de pessoas na antiguidade que tinham problemas genéticos como o gigantismo, por exemplo, mas sim de uma raça e uma linhagem de seres que possuíam realmente uma estatura muito maior do que nós, seres humanos normais. Assista até o final e acompanhe algumas dessas evidências. Número 5. Contos antigos. Quando olhamos para o passado, em muitos casos temos os contos e lendas que são repetidos de geração a geração, que contam sobre criaturas míticas e seres terríveis. Cada cultura possui suas histórias de maneira isolada, mas quando determinadas histórias que envolvem seres gigantes e terríveis aparecem em culturas espalhadas por todo o planeta, em diferentes épocas e por povos que nunca tiveram contato, é algo que talvez possa ter seu fundo de verdade. Os gigantes aparecem nos contos dos antigos povos nativos norte-americanos, com as histórias dos gigantes de Sitecá. Aparecem em lendas dos antigos egípcios, tendo inclusive evidências com as ossadas gigantes do faraó Sa-Nakht. Na mitologia grega, encontramos as histórias dos titãs, sendo os antecessores dos deuses da antiguidade. Em algumas lendas nórdicas, também contam as histórias dos gigantes de gelo e fogo. Encontramos relatos da existência de gigantes nos contos infantis europeus da Idade Média. João e o Pé de Feijão é um exemplo bem conhecido por nós brasileiros. Além de muitas outras histórias espalhadas por culturas de todo o mundo. Número 4. Construções antigas. Quantas vezes na vida já ouvimos uma notícia assim? Foi encontrado no país tal uma estrutura de milhares de anos que foi construída com rochas de tantas toneladas. Aposto que você também já tem escutado coisa parecida. Pois bem, eu não sei você, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre o peso dessas enormes rochas. Então, para termos uma noção básica, vamos comparar o peso dessas rochas com o peso que um guindaste moderno hoje em dia pode levantar. Vamos fazer esse breve exercício. Hoje em dia, o maior caminhão guindaste móvel do mundo é o Liebherr LTM, podendo levantar 106 toneladas de peso a uma altura de 80 metros. Agora, vamos comparar com o peso de algumas rochas encontradas em cidades e construções antigas. Vamos às mais famosas conhecidas. As famosas pedras do Stonehenge, na Inglaterra. Algumas rochas chegavam a pesar em torno de 25 toneladas. É bom lembrar que isso foi há 5.120 anos atrás. Pirâmides do Egito. Em pontos dentro das câmaras do rei,
existem rochas de até 80 toneladas, e algumas dessas rochas foram transportadas por incríveis 800 quilômetros. Isso há mais ou menos 4.600 anos atrás. Fortaleza de Sacsayhuaman, em Cusco, no Peru. Recentemente foram encontrados monólitos com peso de até 125 toneladas, transportados por 20 quilômetros. O que impressiona os cientistas e estudiosos são a tecnologia usada para cortar e encaixar as rochas nos lugares. Não foi utilizado qualquer tipo de argamassa e as rochas se encaixam de forma que nem uma folha de papel passa entre elas. Sítio arqueológico de Tiahuanaco, na Bolívia. Existem rochas que pesam 106 toneladas, que foram carregadas por cerca de 10 quilômetros. Porém, há um bloco de pedra de 400 toneladas no local. Ruínas colossais em Baalbek, no Líbano. Nas ruínas de Baalbek foram encontradas as maiores rochas trabalhadas pelo homem em toda a história. Existem rochas, acredite se quiser, de 900 a 1.500 toneladas, cortadas e trabalhadas de maneira precisa. Estudiosos estimam que as construções remontam a 9.000 anos, e ainda há dúvidas sobre isso, podendo ser ainda mais antigas. Esse é um dos maiores mistérios que a ciência ainda não tem respostas. Muitas pessoas acreditam que os cortes e transporte nessas rochas só seriam possíveis com seres humanos muito maiores do que nós, com uma tecnologia muito mais avançada. E por incrível que pareça, essa é a hipótese mais provável. Tanto que hoje em dia, 9.000 anos depois, não somos capazes de esculpir e transportar rochas tão monumentais. O que isso parece para você? Número 3. Gigantes do Equador. Muitos contos indígenas antigos da região sul do Equador falavam de gigantes que viviam na região e realizavam atrocidades a humanos em tempos remotos. No ano de 1965, em Xangai, Minas, na província de Loja, no sul do Equador, os trabalhadores de uma mina desenterraram um cemitério e nele foram encontradas ossadas humanoides de tamanho enorme. E só por curiosidade, o nome Xangai, Minas, traduzido, quer dizer cemitério de deuses. Nessa época, o padre Carlos Miguel Vaca era proprietário do seu próprio museu e resolveu comprar grande parte dessas ossadas, guardando por muito tempo em seu acervo particular. Na época, em testes realizados por laboratórios no Equador, foi detectado que as ossadas eram reais. No ano de 1999, o padre Carlos Miguel morreu e muita coisa do seu acervo pessoal foi saqueada, inclusive muitas partes da ossada gigante. Após a notícia de que houveram roubos na antiga casa do falecido padre, os parentes doaram as peças do museu particular. E desde 2004, parte dos fragmentos da ossada que sobraram estão no Mystery Park, na Suíça. Com base nos restos dos fragmentos da ossada, o museu realizou uma reconstrução fiel, que resultou neste esqueleto com incríveis e inacreditáveis 7 metros de altura. Olha só! E para corroborar ainda mais com a veracidade do esqueleto gigante, no ano de 2012, próximo à mesma região que foi encontrado o cemitério de gigantes, o pesquisador de mistérios antigos Bruce Fenton encontrou vestígios de uma suposta pirâmide tomada pelas árvores e plantas na selva, e indo mais a fundo nas investigações, ainda encontraram ferramentas e objetos enormes, nada manejáveis para um ser humano de estatura normal. Número 2. Esqueleto gigante da Austrália. No ano de 2014, foi desenterrado um sítio arqueológico em Uluru por arqueólogos da Universidade Nacional da Austrália, liderados por John Thomas Buckler. Foram encontradas muitas estruturas megalíticas construídas por uma civilização antiga desconhecida, sendo na verdade a primeira que se tem notícia até o momento na Austrália. Nas estruturas haviam blocos de até 80 toneladas, que, segundo os cientistas, foram transportados por cerca de 200 quilômetros. Isso seria algo totalmente normal, como qualquer outra descoberta da grande maioria dos sítios arqueológicos. Porém, um ano depois, ocorreu o fato mais interessante dessa história. Foi publicada no dia 28 de julho de 2015 uma notícia arqueológica muito significativa. No mesmo sítio arqueológico de Uluru, uma outra equipe de arqueólogos, agora da Universidade de Adelaide, também da Austrália, encontraram próximo às construções antigas um esqueleto de um espécime hominídeo, medindo 5 metros de altura. É impressionante.
Sendo assim, algumas pessoas acreditam que esse sítio arqueológico ou a civilização antiga era formada por seres gigantes. Número 1. Suposto acobertamento de fósseis, ossadas e documentos pelo Instituto Smithsoniano nos Estados Unidos. O Instituto Smithsoniano é uma instituição educacional e de pesquisa associada a um complexo de museus, fundada e administrada pelo governo dos Estados Unidos desde 1846. Atualmente, o Instituto compreende 19 museus e 7 centros de pesquisa. No dia 3 de dezembro de 2014, o World News Daily Report publicou um artigo intitulado "Smithsoniano admite a destruição de milhares de esqueletos humanos gigantes desde o início de 1900. E neste mesmo momento também surgiu publicações sobre este assunto em inúmeros sites e blogs conspiracionistas. No artigo, o site relatou que o Smithsoniano conspirou para suprimir informações que provam a existência de gigantes. O site ainda aborda a notícia de que o Instituto Americano de Arqueologia Alternativa abriu um processo judicial contra o Smithsoniano sobre a acusação de acobertamento de provas e evidências da existência de seres gigantes desde o ano de 1900. E por incrível que pareça, o Smithsoniano perdeu a causa e foi dado prazo até 2020 para a liberação de documentos. Segundo a publicação, a operação será coordenada por uma organização científica independente para garantir a neutralidade política. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos forçou a instituição a liberar documentos do início do ano de 1900 que comprovem que a organização estava envolvida em um grande acobertamento histórico de evidências, para mostrar ao mundo que esqueletos gigantes e restos humanos nas dezenas de milhares que foram descobertos em toda a América foram simplesmente destruídos por administradores de alto nível, com o intuito único de proteger a cronologia tradicional da teoria da evolução humana darwinista que imperava no momento. Sabemos que esse assunto é bem controverso, até porque muitas descobertas a respeito são consideradas falsas pela comunidade científica tradicional. Mas, por outro lado, muitos arqueólogos independentes, sem vínculo a instituições governamentais, acusam que suas descobertas, mesmo comprovadas nos testes forenses, são simplesmente jogadas no lixo e escondidas da grande massa. Por esse motivo, sabemos que o assunto pode desgastar ainda mais a relação entre pessoas que acham que isso tudo é mera conspiração e outros que acreditam com todas as forças na existência de gigantes no passado da humanidade. Apesar disso, sabemos também que o debate saudável sem desrespeitos é sempre bem visto. Vamos abrir esse debate aí nos comentários. Comente aí e diga a sua opinião sobre esse assunto. Quem sabe a gente não consegue gerar algo construtivo aqui nos comentários do vídeo. Agradecemos a sua presença aqui no canal. Deixe o seu joinha e ative o sino de notificações para você não perder nenhuma postagem aqui no Casos Curiosos. Um forte abraço e até a próxima!